Uma boa tarde a todos. Venho trazer mais um vídeo do canal para vocês, né? Aqui no canal. Esse aqui é um novo canal, não consegui baixar os vídeos, né? Do canal antigo, então será um novo canal. Usem aquele antigo canal como uma base, entende? Porque eu vou trazer vídeos novos com base naqueles antigos. Então, recomendo que você fique por este canal, mas também use o outro canal como complemento, ok? Porque lá tem mais vídeo do que aqui ainda, né? Esse aqui é o segundo vídeo desse canal. Eu venho falar sobre a cultura. Vamos ler primeiramente Romanos 12, versículo 1 e 2. Logo em seguida partiremos para Timóteo e permaneceremos no livro de Timóteo por um tempo. Ok? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ok? Entendendo aqui o que ele quer dizer esse primeiro versículo. Ele está pedindo para que nós ofereçamos nossos corpos a Deus. O que eu acredito que é oferecer o corpo a Deus como forma de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? E por que ele chama isso de uma espécie de culto? Isso seria a prática do amor ao próximo, okay? A prática dos mandamentos, a prática da justiça, entende? Então, e também a se abster do pecado, você abrir mão do seu pecado. Isso configura em nossa vida um culto, mas não é um culto público, é um culto pessoal, é um culto de apenas um indivíduo, compreende? É você adorando a Deus com a sua maneira de viver, a sua maneira de se comportar no mundo, compreende? Isso é um culto diferente do culto público que conhecemos, ok? Ele fala então no versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando ele fala boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, me vem à memória agora aquele versículo em que Jesus diz o seguinte: você lembra quando Jesus falava alguns versículos, ele dizia o seguinte, principalmente quando ele falou sobre que Deus derrama sua chuva sobre bons e maus, né? E por essa razão também devemos amar os nossos inimigos. Porque Jesus diz o seguinte: se você ama só os que te amam, que tipo de amor é o vosso? Porque os ímpios, as pessoas mundanas, também amam quem amam a elas. Mas, e se você odeia quem te odeia, um inimigo seu, eles também fazem isso. Que tipo de recompensa tereis, ele falou, com um comportamento comum de uma sociedade pecadora? Compreende? Não teria diferença nenhuma de você e do mundo se você odeia quem te odeia e ama quem te ama. As pessoas no mundo também fazem isso. Então, ele retrata o seguinte depois. Porque Deus, ele faz chover a sua chuva sobre bons e maus, justos e injustos. Sede, portanto, vós perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ok? O que ele está querendo dizer com isso, com relação a isso? Ele está pedindo que o ser humano seja perfeito? Não. Entende? Seria impossível ele pedir para que um ser humano seja perfeito. Só que ele está pedindo para que aperfeiçoe esta maneira de pensar com relação ao amor ao inimigo. A maneira com que se trata ao inimigo.
compreende? Não como as pessoas no mundo fazem, odiando quem odeia eles e amando quem ama eles, né? Então ele fala sobre transformar a sua mente, uma mudança de pensamento, que com certeza não vai ocorrer sem a ação do Espírito Santo, sem a ação de Deus. Então, qual é o objetivo do homem procurar a Deus? Para que Deus o mude. Não é o contrário, compreende? Não é o homem indo até Deus como se ele pudesse mudar a si mesmo. Não é apenas indo até Deus em busca de um conselho para mudar e... Entende? O ser humano ele não tem capacidade própria para mudar o seu próprio pensamento. E se em algum momento você viu um ser humano, ainda que ímpio, praticando obras justas, saiba, porém, que, embora esteja ele praticando obras justas, está longe ainda do caminho de Deus, porque a justificação vem pela fé e não pelas obras, né? O que eu gostaria de dizer com relação a isso é, Paulo primeiro fala que devemos prestar um culto a Deus, um culto racional a Deus, apresentar os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. É a maneira de viver, é abster-se do pecado e praticar o amor ao próximo. É isso que ele está falando. Como está descrito em Tiago, né, que a verdadeira religião é essa. É acolher os órfãos e as viúvas em suas necessidades e guardar-se sem mancha do mundo. Amor ao próximo e amor a Deus acima de todas as coisas. E com relação a isso, acima de si mesmo, de seus pecados. Ok, e daí depois ele alerta para que você não use como base pensamentos mundanos para que você venha agir, entende? No seu dia a dia você não venha pensar como um ímpio pensa, por exemplo. Ah, o outro me tratou mal, vou tratar mal ele também. Não. Você tem que manter o seu pensamento cristão reservado, resguardado das más influências do mundo, resguardado dos maus pensamentos do mundo, ok? Ok, aqui ele está falando de você blindar a sua mente para que você não fique praticando obras como o mundo pratica, nem pensando como o mundo pensa, né? Agora vamos para o 2 Timóteo 3, do 1 ao 17. Ok? Que diz o seguinte, ó. Aqui, este versículo vai falar sobre a corrupção do mundo, ok? Sobre as coisas que há no mundo e todos os tipos de pensamentos que a gente deve abrir mão, como foi descrito em Romanos 12, 1 e 2. Né? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, em outras traduções, amantes de si mesmos, né? Avarentos, que é o amor ao dinheiro, jactanciosos, que é aqueles que... Como que eu poderia dizer a jactância? É a autoconfiança, vamos dizer assim, uma pessoa autoconfiante, que confia em si mesmo, né? Seria a melhor tradução. Porque jactância seria um pensamento de eu posso, eu consigo, independente de coisas externas, entende? É o homem achar que consegue tudo. Seria o autoconfiante, aquele que confia em si mesmo, confia em suas obras de justiça e por aí vai. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, que seria sem amor algum, implacáveis,
caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ou seja, amam mais os prazeres dessa vida do que o próprio Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, a eficácia da piedade. Ou seja, eles parecem homens bons, homens piedosos, porém, eles negam a eficácia com suas próprias obras. Foge também destes. Então, ele está nos alertando a fugir destes. Principalmente em Provérbios, eu acredito que fala muito sobre fugir dos homens maus, né? Fugir de rodas de homens maus, porque para que você não aprenda o costume, a maneira deles se comportar, compreende? Para que seu pensamento não seja moldado pelo pensamento deles. Isso levando em conta o cuidar do seu próprio pensamento, para que você não se contamine com o pensamento mundano. Para que você não fique conformado com aqueles pensamentos, você não comece a achar aquilo normal e não imputar pecado algum naquilo. Pois entre eles se encontram os que adentram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que seria homens que entram na casa de um marido de uma mulher e trai e faz a esposa dele trair, né? Mas também falam que essas mulheres estão carregadas de pecado, né? Carregadas de paixões pecaminosas, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Então, esses homens e mulheres, por mais que você pregue a palavra de Deus para eles sempre estão conhecendo coisas com relação ao Evangelho, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Esse pleno conhecimento da verdade é a vivência total com a verdade. Entende? Nunca vão chegar a viver o Evangelho de fato. Nunca vão chegar a abandonar a carne. Entende? E vamos dizer aqui, a carne, ela não está ligada com algo físico, como sendo apenas o seu corpo físico. Quando fala de carne aqui, está falando do caráter pecaminoso do homem. É uma figura para retratar o caráter humano, deteriorado, decaído em pecados. Compreende? Então, essa é a missão do Espírito Santo, impor o caráter de Cristo em nós, fazer com que nós resplandeça a luz de Cristo ao mundo. Ele diz que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Da mesma modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Que verdade é essa? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobam-vos contra a fé. Então, a fé deles é reprovável, não é algo que se deve ser imitado. E são totalmente corruptos em seus pensamentos. Então, não é um espelho a se imitar, nem a caminhar juntamente com eles. Você pode pregar o Evangelho a eles, porém não ande, nem caminhe com eles para que não aprenda seus costumes. Okay? É como está escrito na palavra de Deus: andai com os sábios e será sábio, andai com o tolo e será tolo. E a consequência de andar com o tolo é que você vai cometer tolices maiores ainda, colher consequências maiores ainda dos seus atos. Okay? Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, revelada.
como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, como se comportar, né? O ensino, como se comportar, o propósito, fé, paciência, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado, e todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sim, quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Por isso que ele lista todas as perseguições que ele teve até aquele momento, a paciência que ele teve em ensinar os homens, entende? O amor, a caridade, tudo, compreende? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos, aí vem, os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Sim, eles enganarão a muitos, mas serão enganados também por si mesmos e por Satanás também. Satanás o enganará. E também falsos profetas. Ok, esses homens eles são corrompidos, então eles vão sempre de mal a pior, como está escrito aqui. E ele diz o seguinte: eles irão de mal a pior, mas tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, sagradas escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, ele pede para que também a gente venha usar o conhecimento que temos da verdade, da palavra do Evangelho, para que a gente possa ensinar, corrigir o outro, não somente o outro, mas a nós mesmos, né? A autocorreção. E agora ele vai falar sobre o, o evangelismo e sobre algumas questões também. 2 Timóteo 2, 4, do 1 ao 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta quer seja em qualquer tempo, né? Em tempo oportuno. Quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Quero que vá a tempo e fora de tempo. Seria pregar a tempo e fora de tempo. Corrige, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, como se as pessoas estivessem irritadas com o discurso da verdade, incomodadas com a verdade, elas vão ir atrás de mestres,
mestres, de pastores, que satisfaça a vontade dela, o egoísmo dela, que fale que ela vai ter tudo que ela quiser, entende? E é o que disse em 2 Timóteo 3, do 1 ao 17, vai falar que os homens eram mais amantes de si mesmos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, ok? Daí diz o seguinte aqui: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregar-se-ão às fábulas, às mentiras, né? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, permanecer a evangelizar, permanecer a falar a palavra de Deus, embora sabendo que muitos homens irão de mal a pior, né? Como foi falado em 2 Timóteo, do 1, 2 Timóteo 3, do 1 ao 17, né? Ok, agora Colossenses 2:8, apenas um versículo só. Ok. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Então, aqui está falando que Cristo, ele removeu, vamos dizer assim, aquelas ordenanças da lei que dizia: o homem que praticar estas coisas viverá por elas, entende? Ou seja, o homem não vai mais ser salvo por obras da lei, ok? O homem não consegue se salvar por obras da lei. Então, a graça, ela, eu creio que a graça ela já existia. A graça já existia no tempo da lei, ok? A graça existia, mas não era conhecida pelos homens. Tudo que se conhecia era a lei. E por que foi necessário que se conhecesse a lei primeiro, antes da graça? Creio que foi necessário conhecer a lei primeiro, para que você conheça, primeiramente, o seu pecado, que te afasta de Deus, e conheça a vontade de Deus, o que Ele quer que você pratique, quais obras pratique, como agradar a Deus, entende? Então, por isso foi necessário o conhecimento da lei. E Cristo veio e não trouxe um novo entendimento da lei, mas corrigiu,
os erros, os pontos em que os homens erravam com relação a pensar sobre a lei, compreende? E uma coisa que eu gostaria de dizer, aqui Cristo está falando de uma circuncisão com relação ao despojar do corpo pecaminoso. Então, não é uma circuncisão em que homens te circuncidam, mas é uma circuncisão em que Cristo circuncida você. Que circuncisão é essa? É o separar do corpo pecaminoso. Quer dizer que você vai deixar de ser pecador? Não. Você é pecador apenas por existir. Porém, você se abster do pecado é um poder exclusivo de Deus. É uma graça que Deus dá ao homem para que o homem possa afastar do seu pecado, possa vencer o seu pecado, evitar o caminho do pecado. Compreende? Então, tem um versículo que Jesus diz: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse vir após mim não é apenas vir até Cristo e permanecer naquele lugar diante de Cristo. É como se fosse o seguinte: aquele que quiser me seguir pelo caminho, aquele que quiser ser pastoreado por mim, quiser seguir a mim no caminho da verdade, ele diz o seguinte: negue-se a si mesmo, primeiramente. Depois ele diz: tome a sua cruz. Depois ele diz: siga-me. São três coisas distintas, diferentes, que se completam, ok? A primeira, e a mais importante, a mais urgente de todas, quando a pessoa vai até Cristo: arrepender-se de seus pecados, negar-se a si mesmo. Então, como que Jesus caracterizou aqui o arrependimento de pecados nesse versículo? Em abandono das más obras, despojar do corpo pecaminoso, a circuncisão de Cristo. Então, primeiro a pessoa tem que ser circuncidada por Cristo, não circuncidado por homens, não tentar guardar a lei por si mesma, não tentar ser bom por si mesmo. Essa é a retratação. Logicamente você não irá ser circuncidado, ok? Porque isso não faz sentido na era da graça, entende? Porque Paulo disse, por meio do Espírito Santo: de novo torno a dizer a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste. Compreende? Então, a pessoa está tentando se salvar por obras quando a pessoa se circuncida por mãos humanas. A circuncisão que Cristo quer oferecer é a circuncisão da mente, do coração, de uma maneira de pensar pecaminosa. Para aí sim, mudando o coração do homem, mudando a natureza humana. Não mudando por completo, né, mas inserindo a natureza divina, a vontade, o anseio de praticar justiça, o anseio de praticar boas obras e amor ao próximo. Cristo nos tira esse desejo pelo pecado. Ok. Negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz. Nós sabemos que a cruz ali representou dor para Cristo, representou escárnio, porque na crucificação se enxerga isso, quando os homens zombavam de Cristo na cruz, os sacerdotes, o público ali presente, os soldados, todos zombavam de Jesus ali. Então, é um fardo de escárnio, as pessoas vão zombar de você, as pessoas vão querer te perseguir por causa da verdade, as pessoas vão querer te causar dores, entende? As pessoas perseguirão, entende?
E nesta perseguição, nessa busca desenfreada das pessoas por te perseguir, elas vão inventar calúnias, como se fizeram com Cristo, vão inventar mentiras, vão inventar um monte de coisas a seu respeito, vão te acusar de várias coisas, compreende? Então, neste caminho, Cristo ele quer te manter o mais puro possível. O nosso espelho a ser seguido é Cristo, compreende? Se conseguimos enxergar Cristo na vida de alguém para imitar, ok. Mas se não tiver ninguém, imite a Cristo. Não há desculpa ao homem. Ah, mas não tem ninguém que vive de fato a verdade para eu seguir. Talvez você não tenha procurado o suficiente. Ok? Talvez você tenha na sua mente um senso de justiça completamente impossível de alcançar. Talvez na sua mente o seu filtro de justiça é comparar os homens com Deus. Você espera que os homens de Deus sejam Jesus. Não que eles sejam um espelho, mas você quer que eles sejam Jesus. Ok? Você esperar dos homens imperfeitos a perfeição e você esperar de si mesmo a perfeição é algo que te torna completamente sem esperança. Um homem sem esperança no mundo. Te torna um homem com uma rigidez extrema com relação à justiça. Uma vez que, sim, nós devemos ter esse senso de justiça, mas não como um desânimo. Quando você tenta ser perfeito ao modo de Cristo, você falha, logicamente. Só que se você tiver esse senso de justiça com o Espírito Santo em você, você não vai julgar os homens desta forma, querendo a perfeição e exigindo a perfeição deles. Entende? Você vai saber tolerar até um nível saudável, suportar a fraqueza dos fracos, né? Fortalecer o fraco na fé. Então, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz, que seria você não se envergonhar do Evangelho, como Cristo disse, aquele que se envergonhar de mim, de minhas palavras, eu me envergonharei dele no último dia, e por aí vai. Não se envergonhar do Evangelho, diversas coisas, diversas práticas, a doutrina completa que Cristo ensinou. Ele fala, por último, ele fala, siga-me. Ora, a pessoa vem com a vontade de seguir a Cristo. Ok. Primeira coisa, abandono de pecado. E segunda coisa, prática de justiça. Mudança de pensamento, prática de justiça, de amor ao próximo. Terceira coisa, carregar a cruz. Esse carregar a cruz está ligado com o primeiro passo também. Por quê? Está carregado com você abandonar o pecado. Você lembra aquele versículo que diz? Ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, sem amor nada me serviria. Seria um sacrifício inútil. Ah, se eu vendesse os meus bens para dar aos pobres, isso seria um sacrifício inútil se não tivesse amor. Então, daí depois ele começa a descrever: o amor é paciente, é bondoso, não busca o seu próprio interesse, não é jactancioso, não é invejoso, não faz nada indecoroso, como está escrito na minha Bíblia. E por aí vai. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas 4 características são fundamentais. Tudo sofre. Descreve bem o que é carregar a cruz. Tudo sofre, tudo crê. Sobre qualquer circunstância, continua crendo em Deus. Tudo espera, seria paciência com relação à salvação, a esperança da salvação. Tudo espera, tudo suporta. Suporta as afrontas, suporta as mentiras, as calúnias,
suporta amizades que viram as costas, suporta a injustiça, suporta as dores, suporta as perseguições, suporta, ok? Por amor a Deus. Exclusivamente por amor a Deus. Por amar a Deus, nós amamos o próximo. Não é por amarmos o próximo que amamos a Deus. Não. Não é dessa forma que funciona a salvação. Não é a gente amando o próximo que a gente vai demonstrar diretamente o nosso amor a Deus. Porque tem ímpios que fazem o bem ao próximo. Mas e com relação ao abandono de pecado? Deus se entristece muito mais por você permanecer no seu pecado do que você meramente não fazer o bem ao próximo. Entende? O seu pecado é o que te condena e não o pecado do outro. Ok? Então, por esse motivo, o amor a Deus acima de todas as coisas, primeiramente exige que não amemos ao pecado. Okay? Que de forma alguma estimemos o nosso pecado. Ok? E daí depois ele diz, siga-me. O que ele quer dizer com esse siga-me? É seguir as normas, seguir a conduta, seguir a maneira que Cristo viveu nessa terra. Siga-me como um exemplo, entende? Se espelhe em mim para caminhar nesse mundo. Você só saberá como se deve caminhar no mundo com relação a como Cristo viveu na terra. Compreende? Cristo disse ser a verdade. Isto imputaria em nunca errar, nunca dizer mentira, nunca ser hipócrita. Não, em nenhum momento. Ele trouxe 12 pessoas para perto de si, os 12 discípulos para perto de si, que 24 horas por dia o viam em sua conduta, nas afrontas que os homens tinham com ele, em como Cristo respondia a cada afronta, em como Cristo respondia os que estavam presos em religiosidade, que eram os fariseus, como Cristo respondia aos judeus que interrogavam a ele com relação à salvação e a muitas outras questões, como Cristo respondia aos homens em obras de amor, quando curava as pessoas, quando demonstrava sua graça e misericórdia com relação às pessoas. E ainda no fim de sua vida, Cristo salvou um ladrão na cruz. O que Cristo disse? O reino de Deus não vem com aparência exterior. Os homens não dirão aqui está ou ali está o reino de Deus, porque o reino de Deus está em vossos corações. Nós herdamos o reino quando o reino se achega até o nosso coração. Entende? Por isso que ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? É a salvação. Buscai a sua salvação. Que salvação é essa? É a salvação pela graça. Você crê em Jesus como seu Salvador e você é salvo pelo fato de crer que ele morreu por você na cruz. E a partir desse momento, o Espírito Santo cria no seu coração um desejo de viver a maneira de Cristo. E que maneira ele viveu? Morrendo por nós. Então, desta maneira, vivemos dispostos a morrer pelos nossos irmãos e pela causa de Cristo, por Cristo. Ok? Então, é seguir essa conduta. Então, negar a si mesmo, abandono de pecado, tomar a cruz, que é o escárnio, a perseguição, e suportar todo escárnio e perseguição, e seguir as condutas de Cristo, a maneira que Cristo viveu, a maneira que Cristo respondeu às pessoas, a maneira de Cristo tratar as pessoas, ok? Então permaneçam nesta fé, ok? Permaneçam puros em seus pensamentos. Busquem pureza de pensamento a Deus. Pede para que Deus ilumine o seu pensamento, para que você não venha pensar de maneira como os ímpios pensam. Diga a Deus que você quer ser diferente.
eu faço esse convite a você. Peça a Deus para que Ele mude o seu coração, a sua mente, a sua disposição com relação ao próximo, a sua disposição com relação às coisas de Deus, ok? E no que requer todo o zelo, todo o cuidado, todo o amor, vá e façam fervorosamente, façam com tudo o que vocês têm, deem o melhor de si mesmos, ok? Não deem o pior, deem o melhor de si mesmo, tanto a homens quanto a Deus, ok? Graça e paz.